país de Gesser o estandarte, levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Radix Gesser, existar insignio populorum, superquem continentum reges sum, quem gentes deprecabunt veni, ad liberando-nos já noli tardare. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias
admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no tempo de expectação, que é o segundo momento do advento. O primeiro momento foi naquela liturgia onde nós meditamos os novíssimos do homem sobre o seu fim último, céu, inferno, purgatório. Esse será o destino de todos nós, amados, quando nos encontrarmos diante do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. O seu juízo vai ser implacável, e nós rezamos na tradição da igreja, diante do belíssimo texto e canção Dies Irae, a ira de Deus, onde o Senhor Jesus colocará toda aquela liturgia. A palha irá queimar no celeiro, será jogado fora, e a palha seca será queimada, e dentro do celeiro, será guardado o trigo de Deus. E isto, amados irmãos e irmãs, agora voltamos para o segundo momento do advento, que é esta expectação. E que bonito é lermos, tomado da pedagogia da parábola do semeador, atentos à palavra de Deus, percebendo cada um no seu coração as pedras, os espinhos que faz sufocar a semente, as pedras que faz a semente secar, o terreno arenoso que faz a semente não criar raízes, não perseverar. E cada um vai percebendo neste momento também a terra fértil do coração. E gostaria de destacar das sementes que caíram em nosso coração, quem era Zacarias e Isabel. A palavra faz questão de dizer que eles eram santos. Eles já eram santos. A palavra de Deus, ela destaca que a obra de Deus é feita na vida de pessoas santas. Eles eram justos. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não obstante as suas dificuldades, a esterilidade de Isabel e a função limitada de Zacarias como sacerdote do templo, ele deveria ficar separado para se purificar antes de oferecer o sacrifício. Ou seja, Zacarias, que era obediente aos desígnios de Deus, porque também a palavra diz que eles eram obedientes ao mandamento do Senhor e também às suas ordens. E a ordem de Zacarias era oferecer o incenso. Então, destacar principalmente o estado da alma destes dois amados por Deus, porque Deus olhou para as suas misérias
e fez, em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande graça. O reino de Deus deveria ser preparado. João Batista deveria ser o elo de ligação entre o antigo e o novo mandamento. E o preceito do novo mandamento era a conversão. E isso também nos é dito nos Santos Evangelhos. Quando o fruto de Zacarias e Isabel, que será João Batista, ele terá uma grande e belíssima missão. E nisto, cada sacerdote que ler este Evangelho no dia de hoje, deixa-se tocar quando percebe a missão do profeta, de caminhar a fim reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, repleto do Espírito Santo, converter os corações dos pais aos filhos. E veja que grande milagre que está neste Santo Evangelho, que não foi preciso levantar nenhuma trombeta extravagante, que não foi preciso ungir com óleo bento, nem fazer algo da moda protestante para fazer acontecer esta palavra que Deus revela a Zacarias, que João Batista, ou seja, vamos tomar cada um de nós, filhos de Deus, que estamos buscando endireitar as veredas do coração neste período expectante do advento, os rebeldes, converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando um povo para o Senhor, um povo bem disposto. Ou seja, quando há uma evasão na igreja, uma crise na igreja, podemos perceber, amados, que existe antes de tudo uma certa rebeldia. Justo significa santo, rebelde vem da palavra rebelião, e quem praticou a rebelião no céu foi Lúcifer, ou seja, quem vive este espírito de divisão, de rebeldia, enxertado, entranhado nos costumes e no coração. Precisamos olhar esta palavra com grande esperança, porque a palavra de Deus é capaz de transformar rebeliões. O contrário da sabedoria é a burrice. Os rebeldes são incultos, incautos, são gente sem instrução. Mas a instrução da pregação de João, que não é uma pregação pedagógica, é uma pregação direta. No tempo se vive algo chamado conversão. Ela não é nem para o passado, nem para o futuro, ela é para o presente. A questão é que muitas pessoas vivem o Natal, o nascimento de Jesus, como se fosse algo lá do passado, né? Ou algo para o futuro, que o mundo vai se acabar e que vai ser algo no futuro, não agora, né? E que ou deixa algo para o passado, algo que aconteceu. Mas não podemos esquecer, irmãos, que esse tempo de expectação é um tempo do Natal, e o Natal é o Natal da graça, da santidade. Então o Natal ele é vivido dentro do espírito
espírito da igreja que, por meio dos sacramentos, leva o povo à sabedoria dos justos. Confissão, comunhão, conversão, pregação, profecia. A Igreja Católica, ela deve ser profética à medida que eu me reconheço um grande pecador convertido. E isto é dado na vida, num tempo chamado vida, e tudo isso, amados, provoca um fruto desta semente que caiu em terra fértil, que é um povo bem disposto. E os frutos desta graça é que esse profeta São João, que vem preparar os caminhos do Senhor, marca então a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é Cristo. E nós bem sabemos que do Antigo para o Novo existe uma mudança drástica na vida daquele que conhece nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, ao confessar-se, o penitente ele pode calcular ou considerar a vida passada, e aí vai confessar os seus pecados e pedir penitência ao sacerdote. E ele pode colocar na matéria desta confissão, além dos pecados confessados naquele momento, penitência e sufrágio pela sua vida passada. Passou. Pecado confessado é pecado perdoado, e aí agora o penitente, bem disposto, ele irá abraçar a vida na graça e viverá, como diz a palavra de Deus, versículo 14, alegre e feliz. Alegre e feliz. E muita gente se alegrará com o nascimento dos meninos João e Jesus. Tempo do Natal, tempo de expectação, tempo de deixar a semente cair, tempo de preparar essa terra, tirando os espinhos, as pedras, arando o terreno arenoso, para que o coração fique fértil, com terra boa, aceitável para acolher a semente deste Verbo divino que nascerá, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce, amados, não no dia 25. O Natal é perene, o Natal é perene, o Natal é perene, ele é sempre, ele não é somente no dia 25, é sacramental. Jesus, ele nasce no coração bem disposto, amados irmãos e irmãs. Repita isso na sua consciência dia após dia. Cantemos as antífonas do ó, raiz de Jessé, estandarte levantando um sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Ele é o Rei, amados. Jesus Cristo é da descendência de Davi. Ele é o Rei do universo. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Vamos continuar este Evangelho em nossos corações e clamar durante todo o dia: libertai-nos sem demora. Libertai-nos de quê? Libertai-nos do mal, libertai-nos dos pecados. E com o exercício do exame de consciência nos preparemos para belíssimas confissões, para que a comunidade seja este povo bem disposto e viva de fato o Natal do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,